Bom dia a todos, um feliz sábado. Vamos começar agora. Você que está nos ouvindo, nos vendo em qualquer plataforma digital aí, através dos nossos podcasts em todo o mundo, em todo o planeta Terra, Brasil, aqui na Central, no Distrito Central, aqui na Batista Campus. É um grande prazer estarmos iniciando o nosso Pode Crer, o nosso podcast de estudo cristão da lição da Escola Sabatina. Conosco o pastor Elias Duarte, nosso distrital, nosso pastor titular. É um prazer tê-lo conosco nessa manhã. Obrigado, irmão Eliseu. Para mim é uma alegria. Feliz sábado para os nossos queridos irmãos aqui da Igreja do ABC. Desde já, parabenizar pelos 3 anos de história, né? Deus possa continuar usando essa igreja para a sua glória, né? Pastor, a importância do Maná, do projeto Maná, da Escola Sabatina, você estudar todos os dias para a vida do cristão. A lição da Escola Sabatina, o guia que nós estaremos estudando esta manhã, ela foi produzida precisamente com o objetivo de ajudar o crente na sua comunhão com Deus, no seu contato com a vontade de Deus acima de tudo, sistematizando e facilitando o estudo da palavra de Deus também, que eventualmente se torna um pouco complicado o estudante estudar sozinho, né? Então, a lição da Escola Sabatina tem esse objetivo. O Projeto Maná é um projeto que a igreja aqui no Norte realiza já há alguns anos, que é um incentivo para que todos os membros da igreja tenham a sua lição, desde os adultos até as crianças recém-nascidas, né? Então, a partir do dia 1º de setembro agora, primeiro sábado do mês que vem, primeiro domingo do mês que vem, estaremos iniciando o Projeto Maná, que é um mutirão de assinaturas. Nós queremos desde já incentivar você, membro da nossa igreja aqui da Batista Campus, para fazer planos para que você e sua família tenha a lição da Escola Sabatina. Tenho certeza que isso enriquecerá grandemente a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus, sobretudo crescerá na graça e no conhecimento de Jesus também. Ok. Pastor, para a gente iniciar o nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre discípulos e ensino. O que significa a palavra discípulo, senhor? Discípulo é um seguidor, né? Alguém que segue algum mestre. Nós temos, desde a antiguidade, vários mestres, né, se levantaram e pessoas o seguindo, né? O que configura um mestre é precisamente os discípulos, né? O mestre tem algo a ensinar, mas se ele não tiver alguém para ouvir, ele não tem relevância, né? Então Jesus, inclusive, não era... A Bíblia fala que ele não tinha participado das escolas rabínicas, mas ele era considerado rabi. Nós encontramos várias vezes os discípulos, a multidão, chamando Jesus de rabi, reconhecendo que ele era mestre. Precisamente pela validade dos seus ensinos e também pelas pessoas que o seguiam, que eram seus discípulos. Hoje nós somos os discípulos modernos de Jesus, porque o seguimos, e também seus ensinamentos. Okay. Em Marcos 10:45, a gente vê um verso para memorizar. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que é essa servidão? Ser escravo, ser castigado? O que é essa servidão que Marcos fala aqui, que a gente veio, o Filho do Homem veio para ser servido? Não veio para ser servido, mas para servir. Muito bem, para entendermos esse assunto, é necessário entendermos em que circunstâncias Jesus disse tais palavras, né? A circunstância está relatada aqui no capítulo 10, nós não iremos ler, eu vou resumir aqui. Os discípulos estavam disputando quem era o maior entre eles, quem iria se assentar à direita ou à esquerda, quando o reino de Jesus fosse estabelecido. A dificuldade está precisamente na compreensão dos discípulos sobre o reino de Jesus. O Antigo Testamento apresenta o Messias a partir de várias figuras. Eu destaco aqui 2 delas. O Messias do Antigo Testamento é apresentado como um servo e como um rei. Os judeus enfrentavam um jugo que era continuado, né? Mesmo que eles saíram do cativeiro, mas continuavam subjugados à nação estrangeira. E eles acreditavam que o Messias, quando viesse, seria o rei que iria libertá-los. Iria estabelecer um reino de pompa, de glória, de circunstância, de honra, sobretudo, né? Mas o Messias, quando veio a primeira vez, ele veio como um servo. Ele virá a segunda vez como um rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores, com honra, glória, etc., né?
Mas os discípulos estavam, assim como os judeus dos seus dias, estavam esperando um reino representado por essas glórias humanas. E eles queriam se assentar também no trono, participar dessa eventual glória. Jesus então explicou para eles, ensinou para eles o significado do seu reino. O significado do seu reino é servidão. Inclusive, aqui esse texto, nós encontramos aqui sumarizado o ministério de Jesus. Jesus veio fazer o que nessa terra? O texto diz, ele veio servir e morrer. Inclusive, essa parte aqui separa o Evangelho de Marcos em dois. A primeira parte ele serve, a partir do verso 41 ele vai para Jerusalém. Para morrer. Para morrer. Então Jesus está dizendo o seguinte, o meu reino é de sofrimento, é de servidão primeiramente. Vocês querem participar do meu reino? A gente tem que se submeter ao serviço. Se o próprio Filho do Homem, que é o Filho de Deus, veio para servir, vocês também têm que estar dispostos a servir. Mas se vocês querem ser meus discípulos também, vocês têm que estar dispostos a beber o cálice que eu bebo. Vocês estão dispostos? E muitas pessoas não entendem que o ministério de Jesus não é um ministério de abundância, de fartura material, né? Mas a servidão para que o Evangelho se torne aberto a todos, de forma que o Senhor veio para cá com esse objetivo de servir e ensinar a todos a servidão, e o final do seu ministério é a morte. E quando Jesus, o capítulo 10 de Marcos, traz ensinamentos importantes sobre o que significa seguir Jesus, especialmente no que se refere a viver aqui e agora. Qual a diferença de viver o aqui e agora em sacrifício, sabendo que esse mundo não é nosso, que a gente veio aqui não para viver bem, e a diferença da gente saber esperar, e será que é possível as pessoas compreenderem isso nos nossos dias? A gente tem como na nossa vida, pastor? Isso é um desafio, é um dos desafios da vida cristã, né? Inclusive na lição aqui no capítulo 10, nós encontramos uma história que nos ajuda a entender que é o paradigma de Jesus, né? Sim. Que é a história do encontro de Jesus com o jovem rico. Um homem que era dono de muitas propriedades. E, inicialmente, o texto fala que aquele homem era um homem interessado em seguir a Jesus. Ele era, por assim dizer, um candidato a Você não seria empolgado? Também. Pode ser. Também. Ele se identificou com os ensinos de Jesus, porque os ensinos de Jesus... Ele queria servir. O jovem rico, ele queria servir, ele tinha um pensamento, um intuito de querer servir verdadeiramente? Eu acho que, assim, o entendimento dele era equivocado, né? Do reino de Jesus, assim como dos discípulos. Mas, inicialmente, ele era um candidato a discípulo. Ele se apresenta diante de Jesus perguntando quais são os requisitos para servi-lo ou para herdar a vida eterna. E Jesus respondeu, você tem guardado os mandamentos? O que a lei diz? Não, tudo isso eu tenho feito. E Jesus, então, apresenta para ele o teste do discipulado. Você tem mesmo, realmente, seguido a lei, obedecido à lei? Pois faça o seguinte, venda tudo que você tem e dê aos pobres. E a Bíblia fala que ele foi embora porque ele era dono de muitas propriedades. Jesus está aqui desmascarando o compromisso daquele homem. Aquele homem não tinha um compromisso verdadeiro, 100%. Aquilo era apenas um teste. Eu não acredito que Jesus, naturalmente, queria que aquele homem vendesse. Sim, isso era um teste para saber onde está o coração daquele homem. Jesus disse certa vez, onde está o teu tesouro, aí estará teu coração. Acontece também conosco hoje, nos nossos dias? Com certeza. Pessoas que acham que quando serve a Jesus vai ter abundância em dinheiro, em casas, carros. Acontece nos nossos dias hoje? As pessoas, infelizmente... existe, né, o Evangelho da Prosperidade, que acaba por confundir ainda mais, né, a percepção das pessoas sobre o reino de Deus. Mas certo é que aquele jovem rico, ele não seguiu os mandamentos, porque o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. O princípio do primeiro mandamento é o princípio de prioridade. Deus quer o primeiro lugar. E eu lhe pergunto, irmão, agora aqui eu vou inverter o quadro aqui, vou lhe fazer a pergunta. Há algum problema no dinheiro, sim ou não? De maneira nenhuma. Não. O dinheiro é uma bênção. É uma bênção. Pode ser. A forma que ele é administrado, ou como você vê ele, como você utiliza
se ele vai se tornar um Deus para você, né? Você é um adorador de dinheiro. Essa acho que é a diferença, né? A questão é onde está o dinheiro. Se ele serve ou se ele é o Senhor. O dinheiro é muito bom para obra, né? Para missão. Maravilhoso. O próprio Jesus, várias vezes, se utilizava. Ele tinha uma bolsa de recursos, recebia diversas doações. O apóstolo Paulo diz que o problema é o amor do dinheiro. O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, de todos os problemas. O problema desse rapaz aqui era que o coração dele não estava em Deus. Não estava comprometido. Então, Jesus, na verdade, a pergunta de Jesus, o desafio de Jesus é o seguinte para ele: me coloque em primeiro lugar. Mas ele não estava disposto. Entendeu? Então, mas note que, irmão, o desafio do discipulado de Jesus não é fácil. Nós já tratamos aqui de sofrimento, de renúncia. E agora de prioridade, não é fácil o desafio de ser um seguidor de Jesus. É recompensador, isso ninguém pode questionar. Na verdade, você tem que viver essa experiência, né? Viver uma experiência de sofrimento, porque se aqui, como o apóstolo Paulo fala, que se aqui eu não for perseguido, eu não sou um verdadeiro cristão, né? Então eu acho que o ministério de Cristo ele é importante para a gente fazer o divisor de águas aqui na nossa vida, né? Será o que a gente quer realmente? A gente quer um mundo de abundância materiais ou a gente quer um outro mundo? Porque tem cristãos que nem precisam ir para o céu, né? Que são tão ricos, tão abençoados, que eu acho que eles não têm mansões, têm carros, têm um dinheiro, não tem a preocupação com o pagar, com as dívidas, que nem precisa do céu. Mas esse não é o foco central do nosso ensino de hoje, dos nossos estudos. Quando a gente fala de servidão, a gente também fala de renúncia. O cristão tem que renunciar a alguns prazeres para se tornar um discípulo. Com certeza. Existe um dilema na vida do cristão, que é o dilema relacionado com a vontade, né? Qual é a vontade que vai prevalecer? A minha vontade ou a vontade de Deus? Eu acredito que em algumas circunstâncias da vida dá para, naturalmente, aliar, né? A minha vontade é a vontade de Deus. Mas há situações da vida que não dá. Que a vontade de Deus é a minha vontade, ou a vontade do mundo, entra em rota de colisão. E eu preciso decidir quem é que vai, naturalmente, vencer. Eu sempre costumo dar uma sugestão, né, de uma ilustração. Aqui em Belém, principalmente aqui no centro, tem muitas ruas estreitas, né? Sim. Imagina que você entra num carro, numa rua estreita, que só cabe um carro. E você está no meio da rua e você vê que do outro lado da rua entrou também outro carro. Você se encontra no meio. Não dá para, naturalmente, passar por cima, né? Sim. Alguém vai ter que dar uma ré, né? Sim. Então essa é a dinâmica da vontade. Em algum momento, a vontade de Deus e a nossa vontade entram em rota de colisão. E Jesus diz assim: se você quer ser meu discípulo, vai ter que renunciar. Não só a vontade, mas os prazeres. Nem todo prazer, naturalmente, está em desacordo com a vontade de Deus. Sim. Eu acho que o ser humano foi feito também para o prazer, né? Existe um prazer, especialmente o prazer em estar na presença, na vontade de Deus, né? Mas há prazer, missão, né? com certeza. Mas há prazeres, especialmente os que são deste mundo, que estão em desacordo com a vontade de Deus, e a renúncia é necessária. Eu, inclusive, acredito que tudo que vá ou que está em primeiro lugar na vida do crente deve ser renunciado. Se não for Deus que estiver nesse patamar, nesse pedestal, qualquer coisa que estiver no pedestal de primeiro lugar precisa ser renunciado, precisa ser colocado em segundo lugar, mesmo que não seja necessariamente algo ruim, mas precisa ser renunciado para que Deus alcance realmente o primeiro lugar. O lugar de Deus é o primeiro. Se não for o primeiro, ele não aceita. Pode ser a renúncia de idolatrar, vamos dizer assim, uma esposa, uma namorada, um time de futebol, uma conquista, uma realização, uma experiência, um emprego onde você ganha, uma viagem. Certo? Tudo que está no lugar de Deus é idolatria. O princípio da idolatria é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Certo. Esse é o princípio, né? Configura o pecado da idolatria. Então,
pensamos muitas vezes que idolatria é apenas adorar uma imagem, algo do tipo, né? Todas as coisas ou pessoas que são colocadas no lugar de Deus, são adoradas. A adoração hoje não é simplesmente eu me prostrar, me ajoelhar diante de algo ou de alguém, né? Mas a adoração tem que ver com atitude. Estamos aqui no nosso Pode Crer, que é o podcast da Adventistas do Batista Campus, onde nós estamos estudando a lição de Escola Sabatina, ensinando discípulos, parte 2. Quero dizer para vocês que nós estamos diretamente da Igreja de Batista Campus, aqui em Belém do Pará. Voltando à pergunta aqui para o pastor, vamos na parte de quarta-feira. O que significa o cálice? Quando fala assim, vocês podem beber o meu cálice, o que revela a contínua falta de conhecimento dos discípulos quanto à missão de Jesus e ao significado de seguir. O que é o cálice, pastor? Jesus, na verdade, entra em confronto com os discípulos, porque eles, na verdade, não entendiam a natureza da sua missão e nem a natureza do seu reino. Eles estavam, assim, dá para nós entendermos a condição, assim, emocional dos discípulos, né? Porque os discípulos eram judeus, os judeus viviam há muito tempo num cativeiro. Eles foram para o cativeiro, voltaram para Israel, mas continuavam cativos. Aquilo que os teólogos chamam de um cativeiro continuado. Eles estavam na terra, mas continuavam cativos de outros povos. E, naturalmente, eles esperavam que o Messias viesse como um líder político para libertá-los da opressão. Mesmo os discípulos achavam? Os discípulos também esperavam que Jesus fosse esse. Sim. Então, eles pensavam, olha, quando Jesus for rei, glória e honra terá para aqueles que estiverem ao seu lado. E aí 2 discípulos pediram, olha, permita-nos, né, sentar um à direita e outro à esquerda. E achando que teriam cargos políticos, cargos com poder, honra, circunstância, pompa. Exatamente. Era o que eles exatamente queriam. Por isso que Jesus então chamou eles e disse, olha, vocês não entenderam a natureza do meu reino. Vocês querem alguma coisa? Eu tenho alguma coisa para oferecer para vocês. Vocês estão dispostos a beber do cálice que eu bebo? Que cálice é esse? A palavra cálice, ela aparece no ministério de Jesus. Toda vez que ela aparece no ministério de Jesus, ela aparece relacionada a sofrimento. Lá no jardim do Getsemane, Jesus diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Seria aquela angústia, seria aquele momento de preparação, né, da morte. Sofrimento e a morte. Quando os discípulos até disseram o seguinte, nós estamos dispostos a beber o cálice e a receber teu batismo. Só que Jesus sabia que eles não haviam entendido. Porque se eles tivessem realmente entendido que Jesus estava falando de sofrimento e morte, dificilmente eles estariam dispostos a aceitar assim de pronto, né, de cara, a situação. Então, Jesus convida os seus discípulos a refletirem sobre a natureza do seu reino. A libertação que Jesus veio oferecer era uma libertação em termos espirituais. Jesus voltará como rei, agora pela segunda vez, quando ele vier, ele virá como rei dos reis e senhor dos senhores. E a Bíblia fala que quando Jesus questionou os discípulos com essa questão do cálice, a Bíblia fala que eles ficaram indignados contra Jesus. Olha só, que loucura, né? Os discípulos indignados contra Jesus. Porque é como criança, né? Quando a criança pede uma coisa e a gente dá outra, ela fica chateada lá de casa mesmo, chora, berra, né? Pois é, você joga no chão, eu quero isso aqui, não, mas você vai isso aqui, né? E eles ficaram indignados contra Jesus. E Jesus, então, aqui no verso 45, que é o verso central da nossa lição, diz, o Filho do Homem não veio para ser servido. Vocês querem ser servidos? Vocês querem, afinal de contas, receber honra, né, e glória? Eu não tenho isso aqui para oferecer para vocês, não. O que eu tenho para oferecer para vocês é sofrimento e morte. E quando avaliamos a vida dos discípulos posterior à morte de Jesus, eles tiveram que enfrentar, todos eles, menos Judas, que se enforcou, né, que traiu a Jesus e se enforcou, todos eles tiveram que enfrentar perseguição e mortes. Né? Todos eles, exceto o evangelista João, né, exceto o discípulo João, que era o discípulo amado, todos os discípulos foram martirizados. O exemplo aqui de alguns que a tradição cristã apresenta. André, que era irmão de Simão Pedro, a Bíblia fala que ele foi crucificado
numa cruz em formato de X, que é reconhecida hoje como a cruz de Santo André. Pedro, a Bíblia fala que foi crucificado em Roma de cabeça para baixo, né? E todos os outros também foram martirizados, né? Bartolomeu, inclusive, a tradição cristã diz que ele foi esfolado Então vivo, eles né? entenderam Posteriormente entenderam as palavras de Jesus. Era o sobre verdadeiro isso. significado do ministério Do de cálice, Jesus. do O cálice Era seria o sobre que isso. sofrer. Justamente. Justamente, né? Pastor, quando falamos assim, o que você quer que eu lhe faça? A gente vai falar um pouco sobre Bartimeu. É, como ele reagiu à chegada de Jesus? Por quê? A história de Bartimeu é uma história, ela parece inicialmente deslocada aqui nessa sessão, né? Parece que não tem nada a Não ver tem sentido. com o que a gente está falando, que a gente mudou totalmente, Pois é, mas tem a história, uma conexão. na intenção de Marcos, a história de Bartimeu, ela está precisamente no lugar certo. Porque a Bíblia fala que quando Jesus chega em Jericó, na verdade ele está saindo de Jericó, né? Bartimeu, então, que era cego, ouve que Jesus está ali, alguém lhe dá essa notícia, e a Bíblia fala que ele se levanta, e o grito de Bartimeu é um só: Jesus, você lembra? Filho de Davi, tem compaixão de mim. O que significa a expressão filho de Davi? A expressão filho de Davi no Antigo Testamento é um dos títulos dados ao Messias. E Jesus, inclusive, passou muito tempo para ser reconhecido pelos seus discípulos como Messias. E a Bíblia fala que 3 pessoas reconheceram Jesus facilmente como o Messias. Em primeiro lugar, a mulher samaritana. Facilmente reconheceu: tu és o profeta. Outra pessoa que reconheceu que Jesus era o Messias, a mulher Cirofenícia, uma mulher cananeia, né, que era essa mulher estrangeira também, chamando Jesus de filho de Davi também. E outra pessoa, um cego. Então as pessoas menos prováveis de reconhecer Jesus como Messias, mais vulneráveis, o reconhecem, em estado de vulnerabilidade, né? Jesus, inclusive, durante seu ministério, ele trata com pessoas que ninguém quer tratar, ele conversa com quem ninguém quer conversar, ele abraça as pessoas que são excluídas. A lição também fala das crianças que eram dentro da estrutura social. Havia uma... Isso, né? As pessoas, até para nascer, até para criar, né? As ovelhas na época, as crianças tinham dificuldade, as pessoas, né? Havia na sociedade judaica como se fosse uma pirâmide social. Os homens e os adultos estão em cima. E embaixo estão as mulheres, as crianças, os estrangeiros, os doentes, né? As pessoas que sofrem de alguma enfermidade, alguma deficiência. Então essas pessoas estão isoladas, estão na periferia, né? E Jesus dá atenção para essas pessoas. Jesus dá atenção para mulheres, para crianças, para órfãos, para viúvas, para estrangeiros, para leprosos, para pessoas com diversas enfermidades. E é importante lembrar que alguém enfermo na cultura do primeiro século era alguém que havia pecado, os pais haviam pecado. Então Jesus dá atenção a essas pessoas, e esse cego também. E a pergunta de Jesus é: o que você quer que eu te faça? Né? Essa pergunta nos ensina que no nosso contato com Jesus, precisamos saber orar, precisamos saber pedir. Né? Jesus sabia, estava claro qual era a necessidade daquele homem. Mas um detalhe é que o que aquele homem precisava era a visão. A visão tem um preço. Aquele homem vivia de esmolas. Se ele perdesse a visão... Se ele recuperasse a visão... Se ele recuperasse... Ele teria agora que sobreviver de alguma forma. Ninguém vai dar mais esmolas com esse cego, né? De ganhar dinheiro. O estilo de vida dele vai mudar. Ninguém vai mais ter pena de alguém que não é mais cego, um ex-cego. O agravante é que ele não tem nenhuma profissão. Sim. Provavelmente ele era cego de nascença, passou a vida toda naquela condição. Agora ele vai ter que aprender a se locomover. Onde é a sua casa? Sempre tem alguém para ajudá-lo, mas agora não tem mais. Então, a pergunta de Jesus faz sentido porque a visão tem um preço. A visão tem um preço. E quando aprendemos a ver as coisas a partir da ótica de Deus, essa é uma aplicação prática para a nossa vida, quando o crente ele se encontra com Jesus, ele nasce de novo, ele abre os olhos para ver a realidade do reino de Deus, a visão tem um preço. Uma nova forma de enxergar. Exatamente. Então agora eu enxergo a realidade, eu entendo o que o Senhor espera de mim, cabe a mim fazer aquilo que é esperado de mim. Isso tem um preço. Você está entendendo? Então a pergunta de Jesus...
preço é alto, né? O preço é ver, né? O E preço quando a é... gente começa a ver, a gente também começa a fazer esse grande sacrifício, né? Exatamente. Ter responsabilidade. Ter responsabilidade, a gente começa a pensar diferente, parece que as escamas caem, né? E a gente começa a viver uma nova realidade. Exatamente. Com responsabilidade, né? Eu acredito que a vida cristã, eu acho que, em termos gerais, irmão Eliseu, muitos cristãos ainda não entenderam, ainda não abriram os olhos para entender o que o Senhor espera de nós, Sim. o que Jesus está pedindo para nós. Por isso que diante de nós ele faz a pergunta: você quer ver? Você tem certeza? Olha, se prepara, se tu queres. Tem A gente pode deveres. até falar assim: se creres, verás a glória de Deus. Que a forma de. A glória de Deus também, a gente tem que fazer sacrifício para a gente ver a glória de Deus, né, Marcelo? Justamente. É sacrifício de poder dedicar a nossa missão, à igreja, ajudar os outros, a pregar o evangelho, também é um sacrifício. E assim, irmão Eliseu, eu lembro das palavras de Jesus em Mateus capítulo 11, verso 28 em diante. Jesus nos convida a deixar todo o fardo pesado sobre ele e receber o dele que é leve. Alguns imaginam que o fardo da vida cristã é extremamente pesado, as responsabilidades elas são enfadonhas, algo do tipo, né? Mas o fardo de Jesus é leve. O fardo existe, é real, mas ele é leve, porque Jesus nos ajuda a carregá-la, né? Então, a vida cristã, ela tem sim responsabilidades, mas a vida cristã, acima de tudo, é vivida em gozo, em alegria, por estar na presença de Jesus, né? As responsabilidades da vida cristã, elas compensam pela presença de Jesus, né? Verdade. Transformação. Pastor, para a gente terminar, a gente tem alguns minutinhos aí, 12 minutos para a gente encerrar a nossa lição. Tá tão boa, né? Tá tão... Esses 3 anos da igreja aí, a gente estreando o nosso podcast, mostrando aí que vale a pena fazer um sacrifício e viver na obra, ver o Senhor, contemplar a presença de Deus, mesmo em sacrifício, né? Depender do Senhor para resolver todos os nossos problemas. Qual seria as palavras-chave para a gente encerrar, resumindo a lição de hoje sobre sacrifício, discípulo e uma nova visão para a gente viver em comunhão com o Senhor? Eu acredito que a palavra-chave é a palavra O senhor submissão. pode falar aqui para o pessoal o seu conselho para todas as pessoas aqui da Igreja Batista Campos hoje? Eu resumo ser discípulo de Jesus como submissão. Você está disposto a se submeter à vontade de Deus? Quando nós realmente aprendemos, entendemos o desejo de Deus para nós, a sua vontade para a nossa vida, nós nos submetemos ao senhorio de Jesus. Quem coordena agora a nossa vida, quem comanda as atitudes, os planos e projetos, não sou mais eu. É Deus, é Jesus, é a sua palavra. E quando eu aprendo, eu entendo que Jesus é o Senhor da minha vida e me submeto à sua vontade, a vida cristã passa a fazer sentido. Sentido prático, sentido cotidiano. Eu acredito que para muitos cristãos a vida cristã ela é baseada em conceitos, em representações. Não estou dizendo que os conceitos não são importantes, eles têm seu lugar, mas a vida cristã ela é essencialmente prática. Todos os ensinos de Jesus aos seus discípulos eles eram práticos. Eles precisavam necessariamente, assim, por assim dizer, desembocar na vida prática, na vida cotidiana. E esse é o desejo de Deus para nós, que todas essas representações, esses conceitos, os ensinos que Ele nos apresenta, que realmente nos ajudem, possam nos ajudar a viver uma vida santa, uma vida conforme a sua vontade. E esse é o passo principal, é a submissão. Senhor, que a nossa oração seja: Senhor, eu me submeto a fazer a sua vontade. Eu lembro da oração do rei Davi, no Salmo 143, no verso 10, onde ele diz assim: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. E essa deve ser a oração do crente: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, me ensina a me submeter a ela, não apenas a entender, mas a viver, a praticar. Então, pastor, para a gente viver esse entendimento, para a gente selar esse estudo hoje, foi muito bom, foi muito maravilhoso mesmo a gente entender um pouco sobre o que é fazer sacrifício para a gente obter bênçãos. Eu compreendi assim, que a gente precisa fazer sacrifícios para obter bênçãos, mas não bênçãos aqui nessa terra, mas bênçãos futuras. O nosso mundo não é aqui, a gente tem que pensar, né, que o nosso
O nosso Senhor está vindo como Messias, como rei mesmo agora, não rei deste mundo, mas rei desse universo. Gostaria que o senhor fizesse uma oração para a gente abençoar todas as pessoas que estiveram conosco estudando essa palavra, falando um pouco sobre o amor de Jesus na Escola Sabatina neste sábado, completando 3 anos aqui na Igreja de Batista Campos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nossa gratidão a Ti, Senhor, por Tua graça e Teu amor na nossa vida, Tuas infinitas misericórdias. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua palavra, a gente está à nossa disposição. Nós temos liberdade para ler a Tua palavra, para entendê-la, para praticá-la. Em algum momento da história, os cristãos perderam essa liberdade, mas obrigado porque ainda a temos e podemos exercê-la para a honra e glória do Teu santo nome. A nossa gratidão também por esta igreja que foi fundada como parte do Teu propósito para essa localidade, para esse bairro, para as pessoas que moram nesse entorno. E nós agradecemos ao Senhor por esses 3 anos da vida da Tua igreja aqui, as pessoas que aqui estão liderando a igreja, estão participando. A nossa súplica, Pai querido, é que o Senhor continue abençoando o Teu povo aqui neste lugar, que o povo de Deus represente Teu santo nome, sobretudo a Tua santa vontade, e que possamos avançar na fé, avançar também no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Continue nos abençoando a todos, continue também conosco no restante desse culto, que é oferecido a Ti, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, até o nosso próximo Pode Crer. Esperamos que todos estejamos na santa paz de Deus. Até lá.